Olá, olá. Obrigado por estar aqui no nosso canal Curvas do Saber. E hoje nós estaremos conversando a respeito da cadelinha Laika, que foi um marco na corrida espacial. Era uma cadelinha de rua, uma cadelinha da União Soviética. Mas antes disso, nós vamos fazer uma introdução falando a respeito da Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito, não é? Um conflito político, ideológico, que ocorreu entre Estados Unidos e a União Soviética a partir de mais ou menos 1947, 48, por aí em diante, quando o mundo ficou dividido entre o capitalismo, digamos assim, e o comunismo de outro lado, né? Era preciso, então, por esses países que eram as potências mundiais, era preciso mostrar o poder político, econômico, militar, bélico, estratégico, tecnológico. Então, isso foi praticamente a Guerra Fria. E ir até o espaço, conquistar o espaço lá em cima, acima da nossa atmosfera, seria importante, importantíssimo, até no sentido de uma questão estratégica, militar, não é? Mas foi a União Soviética que começou a sair na frente nessa corrida espacial, quando ela enviou em novembro de 1957 o primeiro satélite artificial, que foi o Sputnik 1, que entrou em órbita do nosso planeta. Pesava aí algo em torno de 80 quilos, chegou a uma altitude de uns 900 quilômetros e ficou lá no espaço dando voltas à Terra por 92 dias, praticamente então 3 meses, não é? Foi lançado em novembro de 1957 e retornou em 4 de janeiro de 1958. Bom, além disso, foi também a União Soviética que enviou o primeiro ser humano para o espaço, que foi o cosmonauta Yuri Gagarin, isso no ano de 1961. Também a primeira cosmonauta, a Valentina Tereshkova, em 1963. Então, a União Soviética estava saindo na frente dos Estados Unidos. Isso, claro, deixou as autoridades estadunidenses apavoradas. Foi quando, então, em 1969, Estados Unidos enviou, então, o homem à Lua, naquela famosa missão da Apollo 11. Quanto a isso, entretanto, eu posso dizer que há contestadores, não é, que dizem que foi tudo uma armação cinematográfica dos Estados Unidos. Mas não é o momento para nós discutirmos isso, eu deixo para você pesquisar e pensar a respeito disso. Pois bem, dando continuidade então, essa corrida, ela se iniciou, na verdade, com experimentos com diversos animais. E muitos deles tiveram a sua vida sacrificada, porque não conseguiram suportar condições adversas, não é? Que eles não estavam acostumados. E uma dessas vítimas foi a cadelinha Laika, essa cadelinha, né, da Rússia, que ficou conhecida por esse nome, Laika. Não é? Mas tivemos macacos, camundongos, coelhos, o porquinho da Índia, gatos também, cachorros, tartarugas, até aquela mosquinha da banana, a drosófila, a mosquinha das frutas, né?
E isso já na década de 1940. Mas eram voos chamados suborbitais. Mais ou menos uns 100 quilômetros ou pouco mais, mas o foguete ia lá em cima e voltava sem dar voltas à Terra. E tudo isso para quê? Para começar a experimentar como seres vivos iriam resistir à pouca gravidade, não é? A radiação solar, por exemplo. Então, condições de estresse, enfim. Então, várias pesquisas eram feitas nesse sentido. Como seres vivos iriam suportar essa ida lá para o espaço? E tudo começou com animais. Agora, a Laika, ela era uma cachorrinha de rua, assim como outros cachorros também. Porque pensavam, os cientistas soviéticos na época pensavam o seguinte, que o cachorro de rua, ele já teria desenvolvido alguma resistência física, né, a respeito de condições, por exemplo, extremas de temperatura e até de fome também. Então, talvez com mais resistências do que um cachorro doméstico, era assim que os soviéticos pensavam. Então, dentre outros cachorros de rua, a Laika foi escolhida. Ela ficou famosa, então, por quê? Porque ela foi o primeiro ser vivo a fazer um voo orbital, um voo em torno da Terra. Ela era uma cachorrinha muito dócil, era pequena, uma idade em torno de 3 anos, portanto, bastante nova, provavelmente bem resistente, né? Então, uma série de qualidades aí fizeram com que a Laika fosse escolhida dentre vários cachorros. Então, o que o governo da União Soviética quis fazer? Um novo lançamento, então, para comemorar o aniversário dos 40 anos da Revolução Socialista de outubro. Então, vejam que no dia 3 de novembro de 1957, foi então lançado o Sputnik 2, levando a cadelinha Laika. Um mês depois do Sputnik 1. Só que esses aparelhos não se conhecia uma tecnologia capaz de fazer com que eles retornassem e pudessem ser recuperados em terra. Então, já se sabia que quando entrassem na atmosfera, eles iriam se desfazer. Olha, isso então significa dizer o quê? Que todos já sabiam que a Laika não voltaria com vida. Tanto é que um membro da equipe, alguns dias antes do lançamento, ele teve o cuidado de levar a cachorrinha, a Laika, né, para a sua casa, para brincar com os seus filhos, ter um momento de alegria, enfim, teve esse cuidado. Eu fico até imaginando depois, então, para trazer a cachorrinha para o centro de lançamento e tudo, né? A emoção da família. E tem mais ainda, né? Um dos técnicos que fazia os preparativos finais para a decolagem, né? Ele declarou que depois então de colocar a Laika na cápsula e antes de fechar a escotilha, ele e outros técnicos beijaram o nariz da Laika e se despediram, desejando uma boa viagem para ela, mas todos sabendo
que ela não iria voltar viva. E dizem até que houve uma certa choradeira por lá entre os técnicos que se despediram, porque afinal de contas era uma despedida definitiva, não é? Bom, então, como eu disse, não havia ainda uma tecnologia para trazer de volta os satélites em segurança, não é? Então, já era sabido desde o começo que a Laika morreria. Então, a estratégia foi essa. Havia, não é, uma porção de ração envenenada que seria liberada para a Laika e ela então morreria de maneira indolor. Essa seria a técnica para que ela não sofresse muito. Agora, o problema é que houve defeitos no módulo e isso fez com que houvesse um superaquecimento. E esse superaquecimento matou a Laika apenas algumas horas depois do lançamento. A Laika foi colocada na cápsula da nave em 31 de outubro de 1957, 3 dias antes do início da missão, que ocorreu em 3 de novembro. Então, o Sputnik 2, como nós já falamos, ele não foi projetado para ser recuperável e todos sabiam que ele iria se desmantelar quando entrasse na atmosfera e a Laika morreria, não é? Então, este caso até hoje ele é motivo de discussões sobre os direitos dos animais e o uso deles em experimentos científicos. Você pode dar a sua opinião a respeito disso aqui mesmo no canal, enfim, mas é uma coisa que eu não vou entrar também em discussão neste momento, porque o que eu quero é enfatizar esse sacrifício, não é, da cadelinha e de outros animais, e principalmente da Laika, que ela foi o primeiro ser vivo a orbitar o planeta Terra. A Laika voltou depois de 5 meses, em 14 de abril de 1958, quando então o Sputnik 2 entrou na atmosfera da Terra, se desintegrou, incluindo, claro, os restos mortais da cadelinha. Mas ela foi o primeiro ser vivo que orbitou o planeta Terra. Então, na União Soviética, ela ganhou o status de heroína, não é? E em 1997 foi erguido um monumento com a estátua da Laika, na Rússia, no pátio da instalação de treinamento dos cosmonautas russos, na Cidade das Estrelas. E em muitos países, e de várias formas, a Laika é lembrada, é homenageada. Um testemunho das complexidades que marcam a exploração espacial. E ela já foi homenageada de muitas maneiras, né? Em selos, em algumas obras de ficção, em músicas até, em filmes. Então, a Laika foi um marco na corrida espacial. Aqui termino, então, esses comentários. Você também pode deixar as suas opiniões aqui no canal. E eu agradeço muito pela sua presença aqui e aguarde que em poucos dias nós estaremos colocando mais um vídeo aqui no nosso canal, Curvas do Saber. Muito obrigado e até lá.